Só os irmãos com a paz do Senhor, amém. Sou o presbítero Daniel, vim nessa manhã para apresentar um estudo, nossos amados irmãos, nessa maior oportunidade, falar a relação do livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que fala sobre a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Então, nessa manhã nós viemos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, né? E falar sobre a relação desse contexto bíblico, né? Que está escrito lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler lá o contexto bíblico que nos fala a palavra do Senhor. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então fala sobre a relação da glória da segunda casa, né? Nós podemos observar claramente a história do povo de Israel. Nós vemos que eles passaram por um grande problema. E um dos motivos deles passarem por esse grande problema foi a relação deles esquecerem de Deus. Porque se nós vemos a palavra de Deus, vemos claramente que a primeira casa que foi construída, o primeiro templo, né, foi construído ali, desde o período do rei Salomão, né, nós podemos observar que o templo foi erguido, foi construído, foi levantado. E a arca do Senhor foi posto dentro do templo. Então, se nós observarmos, vemos que a estrutura do templo era grande, era bonito, era cheio de ouro, de prata, era construído, foi algo que chamou a atenção de todo mundo na época, né? Vieram muitas nações, muitos povos para ver o templo, porque era uma maravilha, algo que nunca havia sido construído e foi construído naquele período, foi o templo de Salomão, que é algo que chamou a atenção de todo mundo. Então era algo magnífico. Mas ao passar do tempo, se nós observarmos a história, Salomão começou bem, mas ao decorrer do tempo começou a se esquecer-se de Deus, se desviar do caminho do Senhor, ao ponto de permitir que aquilo que era abominável diante dos olhos do Senhor entrasse no meio do povo de Israel, que é a idolatria, e entrar outras coisas no meio dele, porque Salomão começou a se envolver com várias mulheres de outras nações e com isso acabou esquecendo do propósito de Deus, esquecendo da aliança que o povo que tinha com o Senhor. E o que aconteceu o quê? Então isso levou que a queda do povo de Israel. Então eles esqueceram e o que aconteceu? A mão de Deus pesou sobre eles. É tanto que antes de o templo ser destruído, da cidade ser destruída ali, Deus levantou vários profetas para alertar ao povo, para alertar principalmente os que ficaram depois de Salomão ali, reinando ali, que era sua descendência, os filhos, que acabou até ao ponto de dividir o povo ali, né, entre Israel e Judá. Então começou a ter esse grande problema e a mão de Deus pesou sobre eles e eles esqueceram. Ao ponto de Deus permitir que outras nações invadissem Israel, destruísse tudo ali e levasse o povo ao cativo à Babilônia, por causa da desobediência da voz do Senhor. Por muitas vezes nós desobedecemos a voz de Deus e a mão de Deus pesa sobre a nossa vida, por causa da desobediência. E isso foi o grande problema do povo de Israel, que levou ao ponto que a ser destruído o templo do Senhor, a ser roubado todos os objetos dentro do templo do Senhor. Então isso foi um grande problema para o povo de Israel, que levou a essa decadência e a acontecer esse fato. Então o povo foi levado ao cativo. E naquela época, né, muitas pessoas, né, saíram da sua terra. E o povo de Israel começou a sofrer muito com isso, sendo prisioneiro, estando cativo, passaram a ser servos. E isso pesou muito a eles. Mas Deus, ele não queria que isso viesse a acontecer, chegasse a esse ponto. Só que infelizmente, por causa do pecado do homem, Deus permite. E quantas vezes Deus permite que as coisas aconteçam em nossas vidas? Pois nós desobedecemos a voz de Deus. Começo nós começamos bem, uma bênção na casa de Deus, somos usados, Deus faz grande obra através das nossas vidas. Mas ao passar do tempo a gente vai esquecendo, vai se desviando, vai completamente dando mais valor, não dando mais valor às coisas do Senhor, e a mão de Deus pesa ao ponto de nós perdermos todo aquilo que Deus havia nos concedido.
Mas Deus sempre ele é misericordioso com o homem. Deus sempre é misericordioso com seus servos, ao ponto que Deus dá a segunda chance para nós. Dá muitas vezes várias chances para nós nos corrigirmos e nós voltarmos atrás e retornarmos novamente aos propósitos de Deus. Porque se nós observarmos, o amor de Deus é grande, a paciência de Deus é grande, mas chega o momento que Deus muitas vezes dá o basta. Entendeu? Então Deus muitas vezes deixa as coisas acontecerem em nossas vidas para abrir os nossos olhos e vermos de onde nós caímos, de onde nós erramos. Então nós podemos observar que o povo passou por esse grande processo. O templo do Senhor está destruído. O templo do Senhor está em ruína. E quantas pessoas lembravam disso, né? Quando o templo era bonito, quando o templo era glorioso do templo de Salomão, que foi construído com o propósito de adorar, de exaltar o Senhor, aonde o povo voltasse ao Senhor, ali chamava a atenção de todo mundo. E agora o templo do Senhor estava destruído por causa da desobediência do povo, por causa da rebeldia do povo, por causa que o povo voltou-se para os caminhos maus. Então muitas vezes devemos analisar, ver a nossa vida como que está. E Deus ali levanta, Deus ali permite que o povo retorne novamente à sua terra. Deus ali usa até mesmo o rei Ciro ali para abrir essa oportunidade ao povo de Israel. Para que o povo viesse voltar e retornar à sua casa para construir. E naquela época o povo retornou, era pelo menos 500 mil judeus retornaram para a sua terra, do qual o rei Ciro, rei da Pérsia, havia permitido ao povo retornar. Mas somente com um representante ali no meio deles, que era o governador Zorobabel, e o sumo sacerdote, né, Josué. Então ali o rei Ciro levanta Zorobabel e o sumo sacerdote de Josué para tomar frente dessa empreitada, de retornar o povo para a sua terra, construir o templo e voltarem novamente para ali. Então Deus levanta esses dois homens, Josué e Zorobabel, ali para com esse propósito de construir novamente ali a casa do Senhor e o povo voltasse com esses 500 mil que estavam ali na Síria, né? Do qual Deus ali, pela sua misericórdia, usa o Ciro para permitir que eles retornassem para a sua terra. Então ali eles retornaram ali, começaram a construir, mas o objetivo era construir o templo. Mas o povo começou a construir as suas próprias casas, a levantar outros lugares. Mas enquanto isso, durante esse período, o templo do Senhor estava esquecido. Se nós observarmos lá em Ageu, capítulo 1, versículo 4, que está escrito assim: E para vós, tempo de habitades nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor, aqui no versículo 5 dos exércitos: Aplicai os vossos corações os vossos caminhos. No 6. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se esquece. E o que recebe o salário num saco furado. No 7 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. No 8 nos diz assim: Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor levanta o profeta Ageu para exaltar o povo a lembrar-se que deveriam construir o templo do Senhor. O que adianta vocês construírem a sua casa, botarem uma marfim lá, botarem o cedro nas suas casas, levantarem com os melhores materiais e fazer tudo isso, mas se enquanto isso o templo do Senhor está esquecido, né? Então eles se preocuparam tanto com seus deveres e esqueceram o principal de tudo, que era preparar um lugar para o Senhor, né? É a mesma coisa, meus amados irmãos, você preocupa tanto com seus deveres do dia, preocupa tanto com seu trabalho, com seus negócios, com as suas coisas,
mas você deixa Deus sempre de lado. E esquece que durante o dia você deve voltar-se um pouco para Deus. Leia a sua palavra, orar, apresentar a Deus tudo aquilo que você for fazer, para que Deus venha poder abençoar a sua vida, para que Deus venha abençoar a sua terra. Deus queria abençoar a terra do povo de Israel ali. E então o povo havia esquecido do principal, que deveriam construir o templo para que Deus viesse abençoar a sua terra. Então eles se afobaram tanto, esqueceram tanto de Deus, estavam tanto alegres ali, que deixaram Deus de lado e começaram a levantar logo as suas casas, preparar sua terra, fazer tudo ali, seus deveres ali. Enquanto isso, o templo estava em ruína, Deus estava esquecido, e esqueceram que para que as coisas viessem dar certo, era necessário Deus estar presente em tudo. E muitas vezes é necessário Deus estar presente na sua vida, presente nos seus negócios, presente nos seus estudos, para que Deus venha poder abençoar, para que Deus venha abrir a porta do céu e te conceder a vitória. Então muitas vezes nós estamos como um povo de Israel, que vamos lá para construir, mas esquecemos de Deus. Deixamos o templo de lado, deixamos o momento de adoração para Deus de lado e achamos que devemos tomar frente e Deus não precisa se meter nas coisas. Se engana, Deus tem que estar presente na sua vida. Se nós somos cristãos e servos de Deus, Deus deve estar em todo o nosso negócio. Deus deve estar em todo em aquilo que nós fomos fazer e devemos entregar nas mãos de Deus e confiar mais no Senhor. Ou se nós somos servos de Deus ou não somos servos de Deus. Se você é servo de Deus, Deus tem que estar presente. Então você tem que construir o templo, você tem que abrir um espaço na sua vida para que Deus se faça presente realmente, para que as coisas venham correr certo. Então eles se preocuparam, então o profeta já cobrou deles. Né? Vocês estão aí preocupados tanto com suas casas, com seus deveres, mas olha lá, o templo está abandonado, está esquecido. Vocês são um povo separado por Deus, então você deve deixar Deus deve fazer presente nas suas vidas. Como que você vai querer que a terra produza, seja próspera? Como que vocês querem que novamente isso volte a se erguer se Deus não participa nisso? Né? Então, quer dizer, lembrando eles que o maior objetivo na vida deles era Deus. Deus fazer presente. E fora que o povo de Israel, se nós lemos a palavra de Deus, estava o quê? Desanimado. Desanimado por quê? Porque comparando com a primeira casa, que era o templo do Senhor, que foi erguido por Salomão, era um templo formoso, um templo esplendoroso, um templo que havia de tudo do melhor. Agora, nessa situação agora que eles estavam voltando do cativeiro, eles não tinham o melhor material para construir o templo. Eles não tinham ouro, não tinham prata. Eles somente tinham um material básico para construir um templo só. Que era, podemos dizer, somente o cimento, tijolos e as madeiras, só isso. E não tinha aqueles materiais especiais como foi erguido no templo, que no templo de Salomão era um templo de prosperidade, era o templo que a terra estava em paz, era o templo que eles tinham o melhor material, porque o seu pai Davi havia juntado todos os materiais melhores e preparado, porque Davi tinha o desejo do coração de construir o templo do Senhor, mas o Senhor não permitiu ele construir o templo, porque a sua mão estava cheia de sangue. Havia derramado muito sangue, então Deus não permitiu que Davi construísse, mas somente quem? O seu filho Salomão. Então, ele havia estocado muitos materiais, havia juntado muitos materiais para que o seu filho viesse construir. E fora que, por ter uma boa aliança, vinha outras nações que até muitas vezes cooperavam na construção do templo. Então eles haviam bastante material para construir, e isso, né, era fazer algo melhor para Deus. Mas nesse período era um período diferente, estavam vindo cativeiro, somente tinham os materiais que haviam trazido da Síria, do qual o rei ali havia permitido para eles, que era somente o básico. Então o povo, olhando essa situação que eles se encontravam agora, ele achava, pô, como que a gente vamos construir um templo ao Senhor? Devemos dar o melhor para Deus, devemos fazer algo melhor para o Senhor, devemos ter um melhor material, devemos ter bastante coisa aqui para construir, somente temos o básico para construir. Então eles estavam desanimados com essa situação, pela situação que se encontravam, que a cidade estava destruída, que as suas casas estavam destruídas, que o templo estava em ruína e como que eles iriam construir. Mas esquecer do principal, meus amados irmãos, porque Deus, se nós observarmos a palavra de Deus, Deus não habita em templo feito por mão de homem.
A Bíblia diz claramente que o templo é o nosso coração, a nossa vida. Porque Deus, ele requer do povo que a obediência, o amor e a sinceridade que vem da sua alma. Porque naquele tempo o povo se preocupava tanto de fazer as coisas materiais para Deus, mas esquecia que deveriam botar coração naquilo que estava fazendo. Eles deveriam ser sinceros nas suas atitudes, nas suas palavras. Deviam ser sinceros nos momentos de sacrifício. Deviam ser sinceros nos momentos que estavam ali diante do sacerdote para apresentar o sacrifício e abrir seu coração e haver realmente um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira adoração sincera, que muitas vezes o povo não tinha isso. Do qual Deus estava até cansado de tanto desfazer, de tanto atos, mas no fundo não se arrependia e voltava novamente ao pecado. Deus queria botar na cabeça do homem um negócio, uma coisa sincera, que ele fosse sincero em tudo aquilo que fizesse. Se ele estava naquela situação por causa da falta da sinceridade que eles tinham. Porque se alguns anos atrás se tivesse sinceridade no seu coração e voltasse realmente a sua atenção para as coisas de Deus, eles não estariam nessa situação, voltando ao cativeiro e tudo destruído. E muitas vezes o diabo ele roda ao nosso redor procurando uma brecha. E quando ele acha uma brecha é porque muitas vezes nós vacilamos com a nossa vida. Porque muitas vezes não estamos sendo sinceros com Deus em nossa caminhada. E muitas vezes o diabo encontra uma brecha, ele entra, semeia e daqui a pouco você está fora do caminho do Senhor, daqui a pouco você está lá no mundo novamente e tudo aquilo que você havia edificado para Deus acaba em ruínas. E depois você tem que voltar novamente. E por muitas vezes é por você não ser sincero nas coisas que você faz para Deus. Por muitas vezes é falta de você botar o coração no momento que você louva a Deus e muitas vezes você louva a Deus como se estivesse cantando uma música secular. E muitas vezes você faz uma obra de evangelismo para agradar alguém ou para agradar o pastor. Muitas vezes está na casa de Deus e você somente vai lá para bater o ponto, porque os irmãos têm que te ver, e o pastor tem que te ver, e a sua família que tem que te ver lá dentro, e muitas vezes não há uma sinceridade. E essa falta de sinceridade que muitas vezes nos leva a voltar novamente, a cair, e qualquer coisa que acontecer na sua vida, o vento que passar na sua vida, você já é o motivo para você sair da igreja. Porque você não está andando sincero com Deus. Porque a Bíblia diz claramente que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer o quê? Sendo sincero com a sua vida com Deus. Né? Tratando Deus como realmente o seu amigo, tratando Deus como algo especial na sua vida, abrindo o seu coração para que Deus venha derramar sua graça. Não adianta você fazer tantas coisas bonitas para Deus que no final da história, né, é aquela decadência. Não adianta você agir de tantas formas com Deus e fazer tantas coisas bonitas, preocupar com tantas coisas, mas se realmente Deus ele quer que você realmente faça as coisas de coração, em verdade, para Ele, para que Deus venha poder derramar a sua glória, a sua graça sobre a sua vida. Então aqui o povo estava desanimado por causa dessa situação, mas Deus teve que fazer 3 promessas para o povo. A primeira promessa que Deus fez para o povo foi: o próprio Deus estará com eles para grande cumprimento de todas as suas promessas segundo o concerto. Está lá em Ageu 2:4, do qual eu quero ler juntamente com você, que nos diz assim. Lá no Ageu, capítulo 2, versículo 4, que nos diz assim: ora, pois, esforçai-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforçai-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor, trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então nos diz assim, né? Para que eles viessem que Deus estaria presente constantemente com eles, né? Para que eles viessem fazer aquilo, não se preocupar, que Deus sempre estará presente no meio deles. Deus cumpriria suas promessas sobre a vida do povo. A palavra de Deus claramente diz que
o Senhor, tudo aquilo que Ele nos promete, Ele vai se cumprir, conforme o tempo do Senhor. Porque Deus tem uma maneira diferente de agir. Todas as promessas que Deus havia prometido para eles iria acontecer conforme o tempo. Ao decorrer do tempo iria se cumprir. Mas para que as promessas de Deus viessem se cumprir também, é necessário nós andarmos correto com Ele. Por muitas vezes a pessoa fala, por que Deus não cumpriu a sua promessa na minha vida? Por que Deus não fez isso na minha vida? Por que Deus fez tanta promessa e passado o tempo não está se cumprindo? Porque muitas vezes nós estamos andando vacilantes. Estamos errando com o Senhor. E se nós andamos vacilantes, como que as promessas de Deus vão se cumprir em nossa vida? Então é necessário que nós façamos por um lado para que Deus venha cumprir. Porque Deus pode passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus não cairão por terra. Sabe por que não vai cair por terra? Porque Deus não é homem. Porque o homem pode falhar, o homem pode errar, mas Deus não vai errar jamais conosco. Mas para que as promessas venham se cumprir, é necessário andarmos correto com Deus. É necessário que cumprimos o nosso papel como cristão, para que as promessas do Senhor venham a cumprir. Então Deus aqui fala para eles, não se preocupe, construi. E ao passar do tempo, as minhas palavras irão se cumprir na sua vida. Não é tanto que nós vimos lá na frente que a palavra de Deus havia cumprido com o povo. Que Deus havia enviado quem? O Salvador. Quem era o Salvador? Jesus, o Filho de Deus. Que o Filho de Deus viria e estaria no meio deles para cumprir-se essas promessas que havia prometido ao pai Abraão e à sua descendência. A segunda promessa, o Espírito de Deus permanecerá entre o povo. Está lá escrito lá em Ageu, capítulo 2, versículo 5, que nos diz assim: segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós, não temais. O Espírito de Deus estaria com eles em todo momento. Em todo momento, o Espírito de Deus sempre esteve no meio do povo de Israel. Deus sempre se fez presente no meio deles. E se acaso aconteceu não estar presente, é porque o povo havia falhado com o Senhor, havia vacilado com o Senhor. E havendo vacilado com o Senhor, o que aconteceu? O Espírito de Deus sai do meio. Então, o Senhor aqui garante que o Espírito deles permanecerá no meio deles. Permanecerá no meio deles. A terceira promessa é o que? A glória do último templo seria maior que a do primeiro, por causa da demonstração de poder de Deus que nele haverá. Ageu 2:9. O que está escrito lá? A glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Como nós vemos, né? A promessa de Deus vai se cumprir. E a presença do seu Espírito estará presente constantemente no meio do povo. E que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E foi maior do que da primeira. Desde que eles não tinham material, que havia, aqueles materiais que havia lá do templo de Salomão, desde que não havia ouro, não havia prata para pôr dentro do templo, não havia aquelas coisas sofisticadas, aquelas coisas bonitas. Desde que o templo não seria aquela formosura como foi do templo de Salomão, o detalhe seria o seguinte: o que chamaria a atenção de todo mundo, de todos, seria algo muito maior. A Bíblia diz claramente quem estaria dentro daquele templo. Quem era? Jesus. Jesus é o dono do ouro e o dono da prata. Né? Melhor será quem esteja presente, o dono do ouro e da prata, que era Jesus. Que entraria do templo ali para abençoar o povo, que entraria ali no templo, então o Filho de Deus estaria presente. Então a maior glória que eles poderiam ter era a presença do Filho de Deus ali, presente no meio deles, para trazer a salvação, para tirar o povo do cativeiro, para trazer uma novidade de vida para eles, para trazer a oportunidade de todos aqueles que estavam em trevas olharem para Jesus e segui-lo e saírem do meio das trevas. Então, qual melhor seria a maior glória, senão a presença do Filho de Deus? Porque adianta muitas vezes querer sofisticar tudo, querer fazer tantas coisas bonitas se o Senhor não estiver presente. Porque muitas vezes nós fazemos tantas coisas com tantos detalhes, se preocupamos com tantas coisas, mas o principal de tudo é Deus.
É Deus que vai estar presente ali para abençoar. É Deus que vai derramar sua glória. É Deus que vai abrir a porta. É Deus que vai operar o milagre. É Deus que vai salvar aquelas pessoas. É através da graça e da presença do Senhor que tudo vai acontecer. Sem a presença do Senhor, tudo é fachada. Sem a presença do Senhor, nada que nós fizemos ali vai chamar atenção. Nada do que nós fizemos ali vai ter um significado profundo. Mas quando uma vez o Senhor Jesus está presente, as coisas vão acontecer. Então, para que as coisas venham acontecendo no seu lar, na sua família, no seu negócio, em toda a sua vida, no seu ministério, é necessário que o Senhor esteja presente, meu irmão. Se Ele não estiver presente, não adianta nada que você for fazer. É necessário nessa manhã você voltar para a oração. É necessário nessa manhã você voltar a ler a palavra de Deus. É necessário você voltar novamente a buscar o Senhor, para que as coisas venham a ver sentido, para que as coisas venham realmente acontecer em tudo. Porque o Senhor, uma vez que está presente em nossas vidas, as coisas acontecem. Então, aqui Deus faz uma promessa para o povo. E essa promessa é diferente do que as promessas que foram feitas no tempo de Salomão. Essas promessas se referiam o que iria acontecer brevemente. Que brevemente o Senhor entraria no templo e traria a salvação e a mensagem da salvação para aquele povo. Que os seus olhos abririam. Que não precisariam mais derramar sangue de bode, não precisariam mais fazer sacrifícios, não precisariam mais de ter um homem para interceder por eles, não precisariam mais de todo aquele ritual. Agora o Senhor estaria ali. E o objetivo dele era mudar a situação de tudo aquilo ali. Sempre Jesus, quando esteve presente ali no meio dele, sempre falava, brevemente não estarei no meio de vós. Serei arrancado e levado para o Pai. E os verdadeiros adoradores não serão somente aqueles que me buscam no templo, mas aonde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Os verdadeiros adoradores me buscarão em espírito e em verdade. Buscar o Senhor em espírito e em verdade. Isso quer dizer que você buscar ao Senhor, sendo sincero nas suas orações, buscando ao Senhor, vá direto ao Pai, fala com Ele, abre o seu coração, rasga diante da sua presença, que aí sim o Senhor se fará presente, mas através do Espírito e em verdade, do qual, do tempo da graça, nós, basta dobrarmos nosso joelho, que o Senhor estará presente. Amém? Basta você buscar o Senhor, que o Senhor estará presente para derramar sua graça e o seu poder. A sinceridade é algo que Deus requer do seu povo. Porque muitas vezes se preocupamos com tantas coisas. Se nós vemos lá que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Está escrito lá em Mateus capítulo 14, versículo 58, que nos diz lá, que nos diz nesse contexto, lá em Mateus capítulo 14, versículo 58, está escrito o quê? Nós ouvimos lhe dizer, eu derribarei este templo, construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homem. Como nos repete, quero repetir novamente para vocês gravarem bem na sua mente. Nós ouvimos lhe dizer, eu derribarei este templo, construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Aqui, os doutores fazendo Jesus lembrar do qual ele havia falado, que derribaria aquele templo feito por mão de homens, e edificaria outro não feito por mão de homens. Quer dizer, Deus, ali o Senhor estava mostrando para eles que eles davam muita importância para tantas coisas, para tantos rituais, por tantos trabalhos que que eles faziam tanto para buscar Deus, e se preocupavam somente em buscar Deus naquele templo, que dali para diante não precisaria mais fazer isso. Buscariam a Deus aonde estivessem. Aonde eles estivessem, buscariam o Senhor, que não precisaria mais voltar-se para o templo, aonde estava o templo.
Aonde estiverem na sua casa, ou estiverem na esquina, ou estiverem na rua, ou estiverem em outro país, aonde forem, se clamasse ao Senhor, o Senhor se faria presente ali para escutar suas orações e os seus clamores. Porque agora o Senhor não habitaria mais em templo feito por mão de homens. O que ele iria edificar, um templo sim, mas não feito por mão de homem. Esse templo que é, meus amados irmãos? Esse templo somos nós. Esse templo é o seu coração. Esse templo é a sua vida. Você será ali o templo do Senhor. A Bíblia nos diz claramente que nós somos o templo do Espírito de Deus. E o Senhor habita dentro de nós. E o Senhor habita em templos limpos, purificados. Purificado por quê? Pelo Espírito de Deus, que habitará dentro de nós. E é necessário que esse templo esteja cada dia mais sendo renovado, sendo restaurado cada dia mais, em buscar a Deus em espírito e em verdade. Cada dia mais que você busca o Senhor derrama a sua graça, Deus se faz presente, você tem uma novidade de vida, você passa a ser o templo de adoração, o templo do Espírito, meu amado irmão. Durante esse período de pandemia, Deus ele quer que nós viemos buscá-lo em espírito e em verdade. Há muitos que muitas vezes vão só buscar a Deus quando estão dentro de um templo reunindo com os irmãos. É uma bênção, é bom estar reunindo com todo mundo. Mas muitas vezes Deus ele quer que você faça um culto particular com o Senhor. Esse culto particular, sabe o que é? É você orar a Deus, buscar a Deus, consagrar-se a Deus, ler a palavra do Senhor, tirar um momento durante o seu dia para estar juntamente com o Senhor, pegar a sua família, fazer um culto doméstico. É isso que Deus quer, que nós viemos buscar o Senhor, porque agora nós somos o templo. E o templo, a segunda casa, será maior do que a primeira. Isso quer dizer que cada dia mais nós devemos nos renovar diante de Deus. E essa renovação vem através de quê? Do Espírito de Deus, do Espírito Santo do Senhor, que vem derramando sobre a nossa vida. Como que está a sua vida nessa manhã? Será que você tem buscado o Senhor? Para reforçar mais do que nós estamos falando, lá em Atos, capítulo 7, versículo 48, quando o apóstolo Paulo fala: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. Mas o Altíssimo não habita mais em templos feitos por mão de homens. Não habita mais. O templo que o Senhor agora habita é o nosso coração e a nossa vida. Você é o templo do Senhor nessa manhã. Busca nessa manhã o Senhor em espírito e em verdade. Seja uma casa para Deus. Se a sua casa está abandonada, está em casco, está em ruína o seu templo, é necessário você buscar o Senhor novamente. É necessário você orar novamente. É necessário você voltar ao primeiro amor novamente. É necessário você voltar a fazer aquilo que você até fazia antes, mas hoje em dia você faça, mas faça muito mais melhor ainda. Seja mais aberto com Deus, seja mais